Capítulo 189, Floresta dos Demônios, 4, Yonvou parou quando eles finalmente estavam distantes do lago de Rory. Sentindo como seus núcleos e corpo ficaram quentes, ele ficou preocupado que talvez tivesse exagerado ao utilizar o circuito mágico. Eles não vão conseguir nos seguir tão longe. Suponho que Galiard aterrissou no solo suavemente, olhando de forma estranha para Yonvou. Quando ele viu as explosões e técnicas de espada, foi difícil de acreditar que era a mesma pessoa que havia procurado por ele no tutorial. Mas assim que Yonvou falou, ele reconheceu a voz instantaneamente. Já faz um tempo, Galiard, então é você, Cainsen. Fiquei sabendo que você fez várias coisas impressionantes, mas acabou mudando mais do que eu esperava. E parece que você está usando o shampoo muito bem também. Galiard não deixou de notar como os passos de Yonvou eram habilidosos quando ele estava usando o teleporte. Isso era habilidade. Usar magia junto estava funcionando e ele se sentia orgulhoso que Yonvou estava fazendo jus à habilidade. Mas ele também tinha algumas perguntas. Galiard circulou seu poder mágico para que pudesse usar shampoo imediatamente se fosse necessário e disse: você sabia que eu estava aqui? Foi coincidência? Coincidência sim. Eu estava procurando por Bran e ao invés disso, encontrei você e as pessoas de Eloy lutando. Galiard assentiu. Ele esteve lutando com Eloy no lugar onde Bran morava pelos últimos 6 meses, apesar do lugar ter sido explodido dessa vez. Entendo. Foi por isso que você me ajudou? A história de Bran ter sido expulso de Eloy é bem conhecida e já que você é amigo dele, achei que algo poderia ter acontecido. Faz sentido. Mas ainda tem várias coisas que você não disse. Galiard estreitou os olhos. Você não conhece Bran de verdade, não é? No tutorial você disse que sim. Como vai explicar isso? Yonvou fechou a boca. A pergunta era completamente inesperada. Quando se encontrou com Galiard pela primeira vez, o Elfo Negro perguntou como Yonvou sabia sobre ele e Yonvou disse que ficou sabendo por Bran. É claro que era uma mentira. Ele havia dito isso naquela hora porque não tinha nenhum planos de se encontrar com Bran na torre. Ele também nunca pensou que se encontraria com Galiard de novo. Além disso, já que Bran e Galiard não se encontravam fazia um bom tempo, era provável que não conversariam sobre ele. No entanto, Galiard havia subido à torre e se encontrado com Bran. Parecia que eles eram bem sensitivos a estranhos e se pensassem que Yonvou era suspeito, ele não conseguiria se aproximar de Bran. Não estou tentando te dar uma bronca, mas é que tem um monte de coisas importantes acontecendo. Galiard colocou a mão em sua adaga. Embora Yonvou o tenha salvo, o gesto mostrou que ele não confiava em Yonvou completamente e que usaria a lâmina se necessário. Yonvou tentou pensar em uma desculpa que era 90% verdade. Eu menti porque precisava do shampoo e do cálice de Undine no tutorial. E fiquei sabendo que não conseguiria obtê-lo se não dissesse aquilo. De onde você ficou sabendo sobre Bran? De uma pessoa do meu planeta que retornou. Alguém que retornou? Galiard franziu as sobrancelhas. As pessoas que retornavam eram as que desistiam de subir a torre e voltavam para suas casas. Aqueles que moravam no distrito exterior ainda tinham esperanças de subir a torre, mas pessoas retornadas haviam desistido desse direito. Seria difícil para Galiard investigar se ele estava ou não dizendo a verdade. Quem é essa pessoa? Não posso te dizer. É alguém que não quer que eu mencione o nome. Galiard examinou Yonvou em silêncio por um momento. Dúvida preenchia seus olhos, então desapareceu quando usou uma habilidade das espécies superiores, Olhos de Fada, que poderia diferenciar entre verdades e mentiras. Elfos e elfos negros haviam se dividido em diferentes ramos muito tempo atrás, mas os traços básicos de suas espécies permaneceram. Entendo, você não está mentindo, mas Galiard podia dizer que havia algo mais que Yonvou não queria contar. Yonvou não estava realmente mentindo, já que seu irmão era uma pessoa que havia retornado e obviamente ele não iria querer seu nome mencionado na torre. Galiard cuidadosamente fez diversas outras perguntas para Yonvou e ele respondeu com respostas que não fariam os Olhos de Fada sentirem nenhuma suspeita.
Então, resumindo, você está aqui porque precisa pedir a ajuda de Bran e acabou participando da luta, sim, isso mesmo, porque faria isso. Suas ações o fizeram um inimigo de Elohim. Eles viram Yonvou durante a luta, e mesmo que nunca tivessem se encontrado antes, eles o reconheceriam por seus traços e vestimenta. Suas ações significavam que ele havia virado suas costas para os grandes clãs. Mas Yonvou balançou a cabeça como se isso não fosse nada. Eles não vão fazer nada porque você acha isso. Yonvou não respondeu. Ele não poderia dizer que conhecia a personalidade de Aether e realmente não havia necessidade de responder. Aether é uma pessoa muito orgulhosa. Ele sempre quer ser o líder e o centro das atenções. Provavelmente é algo com o que ele está acostumado, pois viveu como um nobre na torre por um longo tempo. Ele é o tipo de pessoa que faz os outros se sentirem cansados ao redor dele, mas também significa que ele também mantém os mesmos padrões elevados que utiliza com os outros. Ele nunca fala sobre as pessoas pelas suas costas e mantém seus sentimentos para si. Nossa amizade pode ter se tornado distorcida por causa disso. Aether foi excluído de sua espécie por causa de algo que sua família havia feito, mas ele conseguiu voltar graças a uma contribuição, a traição de Artia. Já que ele já tinha sido exilado uma vez, seu orgulho nunca o permitiria arruinar sua reputação e arriscar ser expulso novamente. Se boatos que ele havia perdido para um jogador dos andares inferiores que não era nenhum semi-ranker se espalhassem, a reputação de Aether sofreria. Era óbvio que ele tentaria esconder o acontecido o máximo possível enquanto planejava sua vingança contra Yonvou. Galliard estalou a língua e fez uma última pergunta. Por que você precisa da ajuda de Bran? Obviamente, Yonvou não podia contar a ele sobre a Pedra Filosofal. Ele estava prestes a dar uma desculpa que tinha pensado na hora quando Galliard de repente levantou sua mão e baixou levemente a cabeça. Parecia que ele estava se comunicando com alguém, talvez Bran estivesse escutando de longe. Depois que terminou a conversa, ele olhou para Yonvou com uma expressão estranha que estava cheia de incredulidade. O dono da casa está perguntando por que você tem o cheio de um dragão. Dessa vez, foi Yonvou quem ficou surpreso. Era impossível sentir os fatores dracônicos a não ser que tivessem despertado. Como Bran sentiu algo que nem mesmo a Rainha do Verão conseguiu. Yonvou tentou não mostrar seu choque e balançou a cabeça, grato por estar usando uma máscara. Não sei do que você está falando. Você pode dizer ao dono da casa. Ele pediu que eu o levasse a ele. Siga-me. Galliard se virou. Observando Galliard se afastando, Yonvou suspirou e o seguiu. Ele não queria fazer cegamente o que eles queriam, mas já que estava aqui para pedir um favor, ele não tinha controle sobre a situação. E um pensamento lhe veio à mente. Como Bran percebeu os fatores dracônicos? Galliard foi em direção à colina ao norte além da Floresta dos Demônios. De longe, parecia que fazia parte da floresta, com fantasmas andando pelo lugar, mas depois de um certo ponto, o ambiente mudou. Um céu claro e azul substituiu o céu vermelho e horripilante uma brisa refrescante começou a soprar, junto com o som de um riacho. Barreira de ilusões. Yonvou percebeu pelo que havia acabado de passar e um olhar estranho surgiu em seu rosto. Barreira de ilusões era um tipo de barreira que criava um mundo imaginário. Era uma versão mais compreensível do território que Yonvou controlava. Era como uma fortaleza e era de Bran. Seria necessário muito tempo e esforço para estabelecê-la, o que significava que Bran esteve vivendo no 23º andar por muito mais tempo do que as pessoas achavam. Por que ele ficaria por aqui? Galliard disse, nunca fale para os outros o que você vê aqui. Na verdade, você pode até ser forçado a permanecer aqui por causa do que está acontecendo. Então, se não quiser arriscar, pode ir embora agora. Yonvou não planejava ir embora e perguntou, ele está protegendo algo aqui, não é? Tem algo a ver com o motivo para Elohim estar perseguindo ele. Isso mesmo. Galliard concordou e fechou a boca. Uma expressão de pena apareceu em seu rosto por um breve momento, mas Yonvou conseguiu perceber.
Não muito tempo depois, eles chegaram no centro da barreira de ilusões, onde havia uma cabana, que parecia com a que havia sido destruída, no meio do enorme campo aberto. Na frente do jardim, um homem de óculos, muito bem vestido, estava brincando de esconde-esconde com uma garotinha. A garota estava correndo e rindo pelo lugar. Mas ela de repente parou quando sentiu a presença dos outros. Quando percebeu que havia mais alguém com Galliard, ela rapidamente se escondeu atrás do homem. Humano dracônico? Os olhos de Yonvou se arregalaram ao mesmo tempo. A garota se parecia com ele quando despertou seu corpo de dragão. Ela era humanoide, mas seu tronco era coberto de escamas e havia uma longa cauda de dragão saindo debaixo de seu vestido. Ela tinha presas e até pequenas asas crescendo de suas costas. Humanos dracônicos só apareciam uma vez a cada 100 anos ou até menos a cada 1000 anos. Eram entidades que superavam os limites das espécies superiores e eram chamados de meio-dragões. Mas além de Ananta, não deveria existir mais nenhum outro humano dracônico. Depois que o dragão ancestral Calatus morreu, sobraram somente 3 indivíduos que tinham algo a ver com dragões na torre. Um deles era o último dragão, a Rainha do Verão. Também havia meio-dragão, Ananta. E finalmente, o sucessor do dragão ancestral, Shajion-Vou. Mas já que Jion-Vou estava morto, só restavam 2. Obviamente, a Rainha do Verão era a líder do Dragão Vermelho, enquanto Ananta de repente decidiu se esconder. Yonvou sabia um motivo para Ananta ter desaparecido por causa do diário, já que a última pessoa com quem Ananta falou foi seu irmão. Mas agora havia um novo humano dracônico. Havia alguns poucos humanos descendentes de humanos dracônicos na torre que poderiam despertar seus fatores dracônicos, mas nem todos eles tinham essa habilidade. Além disso, eles não tinham traços de dragão tão óbvios assim. Yonvou não pôde evitar de encarar a garotinha, finalmente entendendo o interesse de Elohim. Era uma de suas tradições capturar as espécies dracônicas. A garota ficou desconfortável com seu olhar e se escondeu ainda mais atrás do homem. Suas pequenas mãos apertaram ainda mais suas roupas. O homem passou a mão na cabeça da garota para tranquilizá-la e ajeitou seus óculos para olhar para Yonvou. O olhar afetuoso que ele dera à garota se tornara frio. Era Bran, o homem que tinha orgulho de ter sido expulso de Elohim e que perseguia a liberdade. Ele era uma encarnação do Deus superior Brahma, que tinha o desejo de descer do 98º andar. Então você é o cara com os poderes dracônicos. Capítulo 190, Floresta dos Demônios, 5. Encarnação era diferente de personificação ou alter ego. Um alter ego desapareceria algum dia e uma personificação era algo completamente diferente de um deus, pois teria sua própria personalidade. É por isso que algumas vezes os apóstolos eram chamados de personificação dos deuses que serviam. Porque eles experimentavam o poder do Deus e embora sua identidade por vezes se misturasse com a do Deus, eles nunca perdiam o seu senso de si. Por isso que os deuses e demônios preferiam usar apóstolos. Se algo desse errado com suas encarnações, eles poderiam morrer. Além disso, nenhum deles queria estar em uma posição em que poderia morrer sem poder usar todos os seus poderes. No entanto, o deus Brahma odiava a sociedade de deuses e demônios no 98º andar e decidiu descer para os andares inferiores. Ele também saiu de Elohim porque achava que eles eram parecidos com os deuses do 98º andar. Já que Elohim não poderia bater de frente com um deus de verdade, eles não podiam fazer nada enquanto o observavam ir embora. Bran continuava em busca de legados e mitos, já que o domínio do deus Brahma era a criação e o conhecimento. Aprender coisas novas através de experimentos com alquimia era o suficiente para Bran. Obviamente, ele mantinha sua identidade como a encarnação do deus Brahma um segredo. Não seria nada bom se todos soubessem disso. Os princípios de Bran eram simples. Ele não interferiria com coisas que não tivessem nada a ver com ele. Elohim tentou esconder coisas sobre ele para que nenhuma informação vergonhosa sobre eles fosse revelada. Yonvou só sabia sobre a identidade de Bran por causa de um certo incidente. Ele prometeu não contar a ninguém e somente fez anotações em seu diário.
Claro que Yonvou não mencionou nada sobre isso. Finalizar a Pedra Filosofal não tinha nada a ver com o fato de que Bran era uma encarnação. Como Bran, ele também não sentia a necessidade de interferir com coisas que não tinham nada a ver com ele. No entanto, Yonvou ficou um pouco aborrecido por Bran saber de seus poderes ocultos. Por um momento, Yonvou não disse nada e olhou para Bran e a garotinha. Vários pensamentos giravam em sua cabeça. Como ele deveria responder? Primeiro, ele pensou em fingir que não sabia do que Bran estava falando, mas ao ver como Bran tinha tanta certeza, ele percebeu que seria algo inútil. Foi por causa dos olhos dracônicos dela. Yonvou decidiu jogar limpo, pelo menos parcialmente. Se ele quisesse que Bran o ensinasse suas habilidades, eles teriam que criar um pouco de confiança. Yonvou até estava planejando contar a ele sobre a Pedra Filosofal quando começassem, sem se preocupar que Bran pudesse espalhar a informação. Afinal, ele é alguém que adere aos seus princípios até o fim, tanto que nem ajudou Yonvou quando estava morrendo. Seria uma mentira se Yonvou dissesse que ele não detestava Bran. Seu irmão pensou que eles eram amigos, mas no fim Bran nem apareceu. Embora ele não tenha ajudado os inimigos de Yonvou, ele permaneceu somente como um espectador o tempo inteiro. Mas Yonvou sabia que podia confiar nele ao fazer um acordo. Isso mesmo. Os olhos dela e a minha habilidade trabalharam juntos. Bran acariciou a cabeça da garotinha e ela apertou suas roupas ainda mais forte. Yonvou assentiu. Se a Rainha do Verão tivesse usado seus olhos dracônicos para vê-lo e se seu coração dracônico não estivesse danificado, ele poderia ter sido pego também. Mas se os olhos dracônicos da garota e os poderes de Bran fossem combinados, seria extremamente efetivo. Embora provavelmente Bran tenha contribuído com 90% e a garota somente 10%. Obviamente, Yonvou fingiu não saber de nada. Ao invés disso, ele olhou em direção à garotinha que recuou ainda mais. Ele perguntou, ela é filha de Ananta? Os olhos de Bran brilharam. Você a conhece? Só ouvi falar dela. A Rainha do Verão odeia sua própria espécie, então se recusa a ter filhos. O Asas Celestiais, que era o sucessor de Calatus, está morto. O que significa que só pode ser Ananta. Essa garota deve ser pelo menos um quarto dragão, já que Ananta era uma meio dragão e não existia mais nenhuma espécie dracônica. O sangue da criança provavelmente estava diluído a esse ponto. Além disso, quando Yonvou verificou com sua percepção extrasensorial, ela parecia muito mais fraca do que Ananta. Mesmo fugindo de Elohim, você me envolveu porque quer que eu ajude com a criança. Os lábios de Bran se curvaram. Seu sorriso podia ser confundido com um de alegria, mas também parecia cínico. Sempre era uma boa coisa encontrar alguém que poderia adivinhar seus pensamentos. Por quê? É tão ruim assim? É claro que não. Na verdade, é um alívio, porque estava pensando em como poderia fazer um acordo com você, já que era Bran que iria propor o acordo, tudo mudava e eles poderiam negociar agora. Era provável que Bran tivesse um pedido simples. Provavelmente ele está tentando ajudá-la a aprender os poderes de um dragão. Parecia que a garota não conseguia usar os poderes da espécie dracônica, apesar de ser um humano dracônico. Para onde a mãe dela havia ido? Ótimo. Primeiro preciso verificar se você tem as qualificações. Quem é você? Ele não estava perguntando por um nome, mas sim como Yonvou se tornou o sucessor de um dragão quando a espécie já tinha sido extinta. Não vejo motivo para precisar responder essa pergunta. Ao invés disso, por que simplesmente não mostro que tenho as qualificações? Yonvou despertou seu corpo dracônico. Escamas azul marinho cresceram em sua pele e seus olhos dracônicos surgiram com pupilas verticais. A garota abriu a boca e soltou um som pela primeira vez. Ela se escondeu atrás de Bran novamente, seu rosto vermelho, mas ainda espiando Yonvou. Ela parecia aliviada por ver alguém que era da mesma espécie. Yonvou olhou para Bran e perguntou: acha que sou qualificado agora? Sim, mais do que qualificado. Então vamos falar dos detalhes. Yonvou seguiu Bran para dentro da cabana.
O interior era organizado em áreas com diferentes poções e ingredientes e havia vários baús cheios de materiais raros. Galliard saiu, dizendo que iria voltar para verificar se Aetheros tinha seguido. Graças a isso, Yonvou e Bran foram capazes de discutir várias coisas em particular. Na verdade, se Galliard não tivesse te mencionado, eu não teria sentido a sua energia dracônica. Você foi a primeira pessoa de quem ele falou tanto. E é claro que foi meio desagradável ouvir que você usou o meu nome daquele jeito. Peço desculpas por isso. Só havia uma pessoa para quem Bran se abria: Galliard. A relação que se iniciou quando ele estava procurando pelo cálice de Undine se transformou em uma amizade próxima. Yonvou agradeceu Galliard em sua mente e perguntou: ouvi dizer que você não interfere nos negócios de outras pessoas. Por que está tomando conta da criança de Ananta? Você não precisa me dizer porque é um humano dracônico e eu não preciso te contar porque estou tomando conta dela. Mas posso te dizer que fiz um acordo com Ananta. Bran estreitou os olhos. Não é mais importante dar um ao outro o que cada um precisa. Ele foi direto ao ponto. Estou pedindo somente uma coisa: que você ensine sobre dragões para a garota enquanto estiver aqui. Yonvou virou para olhar a garotinha. Ela estava espiando por trás de Bran e rapidamente se escondeu quando seus olhos encontraram os de Yonvou. Há algo que eu não devo contar a ela. Não. Conte tudo a ela. Poderes, conhecimento, família. Suas localizações. E até suas histórias. Contar a história significava contar a ela sobre a extinção da espécie também. Apesar de Bran parecer afeiçoado à garota, ele ainda não queria poupá-la disso. Qual o nome dela? Secha na linguagem da espécie dracônica, significava resquícios. Embora o nome combinasse com a garota, era um pouco triste. E caso necessário, gostaria que você agisse como o guardião dela. Mesmo que estejamos cuidando da segurança ao máximo possível, nunca se sabe. Além disso, você parece habilidoso o suficiente para protegê-la, certo? Eu aceito. Os olhos de Bran se arregalaram em surpresa quando Yonvou aceitou. Suas condições são fácil assim. Ele estava pedindo que Yonvou se envolvesse em seus problemas, então a aceitação dele parecia indicar que ia pedir algo realmente sério em troca. Se isso é tudo, farei o meu pedido. Vá em frente. Quero estudar o livro de Mercúrio que você escreveu. Os olhos de Bran se endureceram. Uma energia intimidadora começou a rodear Yonvou. O brilhante mundo ilusório de repente se tornou escuro e estagnado. Yonvou havia dito algo perigoso. O livro de Mercúrio era um livro de magia que Bran fez com todas as suas memórias e conhecimentos de quando era um deus. Yonvou basicamente estava pedindo a Bran tudo o que ele sabia e não era surpresa que Bran tenha se ofendido. Esse lugar era o território de Bran e um simples passo em falso poderia custar a vida de Yonvou. Mas ele se manteve calmo. Secha está assustada. Não tem problema para você. Bran mordeu seu lábio inferior e recolheu sua energia. Foi a primeira emoção que ele mostrou desde o início e Yonvou percebeu isso. Ele parecia se importar com Secha mais do que parecia e talvez até a considerasse como uma filha. Como você sabe sobre o livro de Mercúrio? Você não ouviu quando estava falando com Galliard? Fiquei sabendo através de uma pessoa que retornou. Ninguém sabe sobre o livro. Não é um completo segredo, já que algumas pessoas o viram pessoalmente. Bran estreitou os olhos e encarou Yonvou. Não havia nada mais rude do que pedir os segredos de alguém. Bran estava claramente considerando se deveria ou não continuar com o acordo. Yonvou sabia que deveria dar um passo para trás nesse ponto. Não estou dizendo que quero aprender tudo. Somente as sessões sobre alquimia. Sim, os olhos de Bran se acalmaram levemente. E quanto ao nível? Tudo que for possível entendo. Você espera usar o seu conhecimento dracônico para preencher o resto. Não vou negar isso. Bran ficou mergulhado em pensamentos por um momento, imaginando os diferentes cenários para ver se o acordo era desvantajoso ou não para ele. Qual é o nível do seu conhecimento de alquimia? Acho que sei o básico. Aprendi um pouco sobre forja com Enova e runas mágicas com Victoria. Bran parecia surpreso.
Ele também era um dos 5 melhores artesãos. E se Yonvoo havia aprendido o básico desses dois, significava que ele estava bem mais à frente se comparado aos outros. Que bom, não gosto de ensinar alguém que não sabe de nada. Além disso, tenho coisas que preciso fazer, então não vou conseguir te ensinar muito, não tem problema. Ótimo, então temos um acordo. Eles fizeram o juramento de mana. Meu Deus, esse cara é assustador. Porque a voz dele é tão fria? Eu quase saí batendo nele. Ouvi dizer que ele era sensato. Talvez ele tenha mudado por causa da criança. Esses eram os pensamentos de Shamon Yanryeon sobre Bran. Daquele dia em diante, Yonvoo aprendia com Bran 2 horas por dia. O conhecimento que ele havia aprendido com Enova foi uma grande ajuda. Apesar de Enova dizer de um jeito modesto que não sabia de muitas coisas, ele havia sido um ferreiro por um bom tempo e seu conhecimento era profundo. Algumas vezes, era Bran que aprendia. E durante o dia, Yonvoo tinha que cuidar de Sersha, já que Bran estava preocupado com outras coisas. Virou babá agora. Acho que finalmente vamos ver você com problemas. Ei! Shamon riu, sem ter certeza se Yonvoo poderia cuidar de uma criança. Se ele não fizesse a garota chorar, já seria um milagre. Sersha parecia interessada em Yonvoo, pois eles eram da mesma espécie, mas ela não queria se aproximar. Ela simplesmente ficava espiando de longe e não dizia nenhuma palavra. Olha, ela está com medo de você. O que vai fazer, mestre? Parece que ela vai chorar mesmo que você não fale com ela. Não se preocupe, na verdade, quem disse que eu não sei como lidar com crianças. Quer dizer que Shamon ficou surpreso com a resposta confiante de Yonvoo. Ele ignorou Shamon e foi para a cozinha. Embora só tivessem homens morando lá, a despensa estava cheia de ingredientes que ele precisava. Ele pegou farinha, ovos, açúcar, leite, óleo, morangos, bananas e calda de chocolate. Passou um momento tentando se lembrar da receita e começou a cozinhar. O que é isso? Ele está cozinhando. E parece que sabe o que está fazendo. O quê? Essa parede cozinhando. Ignorando a piada de Shamon, Yonvoo misturou os ingredientes para fazer uma massa. Sersha ficou curiosa e se aproximou de Yonvoo para ver o que ele estava fazendo. Yonvoo sentiu a presença de Sersha, mas fingiu não perceber. Ele sabia que forçá-la a se aproximar dele só a faria fugir e era melhor deixá-la tomar a iniciativa. Ele despejou a massa em uma frigideira e um delicioso aroma preencheu o ar. Sersha se aproximou lentamente dele. Já havia se passado algum tempo desde a última refeição e ela já estava sentindo fome. O que é isso? Ela perguntou a Yonvoo, puxando suas roupas. Um lanche. Lanche? Os olhos de Sersha brilharam. Ela parecia tão fofa que Yonvoo não conseguiu conter um sorriso. Ela o lembrava de alguém e uma memória que ele tinha mantido no fundo de sua mente ressurgiu. Ele colocou a panqueca em um prato e enfeitou com morangos e bananas, despejando a calda de chocolate por cima. Coma. Sersha subiu desajeitada em uma cadeira e devorou a panqueca. Não muito tempo depois, sua boca estava toda suja de calda de chocolate. Ao lado dela, Yonvoo limpou a calda em silêncio com um lenço. Ele não disse nada, mas naquele momento, ele parecia uma pessoa de bom coração. Meu Deus! O mundo vai acabar. A torre vai desmoronar. Não sabia que ele também tinha esse tipo de personalidade. Shamon começou a pular e Yanryeong se lembrou de quando ele cuidava de seu filho. Rebecca apareceu por cima da cabeça de Yonvoo e sorriu também. O sorriso não sumiu do rosto de Yonvoo enquanto ele observava Sersha terminar as panquecas. Quando estava na África, ele começou a sair com uma garota por um tempo e ela tinha uma filha da mesma idade de Sersha. Ele fazia panquecas frequentemente para ela. Apesar de eles terem se separado, essa era uma das memórias preciosas de Yonvoo. Está bom? Sim. Sersha lambeu a calda de chocolate no prato e o levantou. Quero mais, por favor. Yonvoo sorria enquanto observava Sersha. Continua no próximo vídeo.